Olá, vamos dar continuidade agora ao assunto de lipídios. No vídeo anterior nós falamos sobre o que são os lipídios e quais as funções que eles desempenham. Agora nós vamos aprofundar sobre os tipos de lipídios, né? E o aluno então tem que pensar em algumas perguntas para esse vídeo. Quais são os tipos de lipídios? O que são ácidos graxos? O que são triglicerídeos? Qual a diferença entre óleos e gorduras? Outra pergunta que o aluno pode se fazer: qual a diferença entre gorduras saturadas e insaturadas? O que são gorduras trans? Então, são muitas perguntas relacionadas a esse vídeo. Então, aqui, nós vamos ver os tipos de lipídios, apenas os ácidos graxos e os triacilgliceróis. E para falar em tipos de lipídios, eu enumerei aqui todos os tipos de lipídios que nós estamos vendo em aula. Iniciando com os ácidos graxos do vídeo de agora e os triacilgliceróis, conhecidos também como TAG. Nos próximos vídeos nós vamos tratar dos outros tipos de lipídios, tá? Então vamos iniciar mostrando os tipos de lipídios que contêm ácido graxo na sua estrutura, o que faz com que a gente inicie o nosso estudo sobre eles, sobre os ácidos graxos, pois eles são encontrados na estrutura de outros tipos de lipídios. Quais são os tipos de lipídios que têm ácidos graxos em sua estrutura química? Então, aqui nós estamos vendo que o ácido graxo está representado por um retângulo laranja, E aqui nós temos uma única molécula, onde ela tem 3 estruturas laranjas. Então, nesse tipo de lipídio chamado triacilglicerol, que é um tipo de lipídio encontrado nos nossos adipócitos, os triacilgliceróis são formados por 3 ácidos graxos na sua estrutura, além de um álcool chamado glicerol. Nós temos alguns lipídios de membrana que também têm ácidos graxos. Esse aqui tem 2 ácidos graxos e esses outros 2 tipos têm um ácido graxo. E nós temos um terceiro tipo, que é ácidos graxos ligados ao álcool. Então, as ceras também contêm ácidos graxos. Então, nós vamos iniciar o nosso estudo falando o que são ácidos graxos. Os ácidos graxos são ácidos carboxílicos. O que é um ácido carboxílico? Nós vimos na aula de proteínas e os seus aminoácidos, nós vimos que o grupo carboxila C-OH, C-OH é ácido carboxílico. Então, os ácidos graxos são ácidos carboxílicos com cadeia de hidrocarbonetos variando de 4 carbonos a 36 carbonos. Então, vamos olhar aqui embaixo a estrutura de um ácido graxo. C-OH. E aqui começa a parte toda em preta, é a parte que nós chamamos de hidrocarbonetos. Vamos contar quantos carbonos tem? A numeração ela tem que se iniciar a partir do grupo funcional. Então, esse aqui é o carbono número 1, o 2, o 3, o 4, o 5, o 6, o 7, o 8, o 9 e o 10. Então, esse ácido graxo aqui tem 10 carbonos. Nós, ao olharmos aqui, nós estamos vendo só ligações simples nessa parte de hidrocarbonetos. Então, nós falamos que esse ácido graxo é um ácido graxo saturado. Mas existem também os ácidos graxos insaturados. Os insaturados são aqueles que têm ligação dupla nessa porção dos hidrocarbonetos. Eles podem ter somente uma ligação dupla ou mais de uma ligação dupla, tá? Então, existem os ácidos graxos monoinsaturados, como é esse, mas existem também os poliinsaturados, que são aqueles que têm mais de uma ligação dupla. Agora que a gente já viu essa forma estrutural, vamos observar essa estrutura que representa também um ácido graxo saturado. Aqui nós temos C-OH. Esse hidrogênio aqui, ele já foi desprotonado, ele já foi liberado, então fica C-OO-, tá? Então, C-OO- é a parte polar da molécula, que nós chamamos de cabeça. E a única cauda, então, ou seja, só tem uma cauda, seria uma bolinha e uma perninha, Essa cauda é a porção que estão os carbonos e hidrogênios. Aqui nós temos a porção de carbonos, a gente pode contar, carbono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Então, esse aqui é um ácido graxo com 18 carbonos. Ele é um ácido graxo saturado. Por que ele é saturado? Porque ele só tem ligação simples. Então, a porção polar é o grupo carboxila e a porção apolar é a porção de hidrocarbonetos.
E quanto maior essa cauda for, mais apolar será o ácido graxo. Aqui é a mesma molécula, só que representada por bolas. Então, os dois átomos de oxigênio que tem aqui, ó, no grupo carboxilo estão aqui em vermelho, o oxigênio, o carbono. Os carbonos estão em cinza e essas bolinhas aqui num tom mais claro, né, um cinza claro, um branco, são os átomos de hidrogênio. Já os ácidos graxos insaturados, eles têm a dupla ligação, o que faz com que a estrutura da cadeia tenha uma dobra. E outro detalhe muito importante, esses dois hidrogênios estão do mesmo lado. Então, esse aqui é um ácido graxo do tipo cis. Por que você está falando isso, professora? Porque nós temos ácidos graxos do tipo trans. O que seria um trans? É aquele que tem a ligação dupla também, só que, no entanto, um hidrogênio está de um lado e o outro está do lado oposto, que seria aqui, ó. Então, nós teríamos um hidrogênio de cá e esse outro hidrogênio estaria embaixo. Então, ele seria um ácido graxo trans, mas esse que está apresentado, os dois hidrogênios do mesmo lado, é um ácido graxo cis. Nós temos alguns tipos de lipídios que têm ácidos graxos, como as gorduras e os óleos. Então, nós temos tags que tem 3 ácidos graxos. Se o tag tiver 3 ácidos graxos saturados, ele vai ser conhecido como um tag saturado. Se ele tiver pelo menos um dos 3 ácidos graxos insaturado, ele vai ser conhecido como tag insaturado. Da onde vem os termos gordura saturada e gordura insaturada. Aqui tem o nome de alguns ácidos graxos que nós não precisamos decorar. Aqui as informações sobre o número de carbonos, que é essa primeira numeração antes dos 2 pontos. O próximo número, ele é o número que vai dizer quantas ligações duplas tem. Esses 3 primeiros não tem nenhuma ligação dupla, portanto, os 3 primeiros são saturados. Aqui não, eles já são insaturados. O palmitoleico e o oleico têm uma insaturação. O linoleico e o linolênico, esse tem 2, esse tem 3. E o araquidônico tem 4. E também é informado o local das ligações duplas. Então, esse aqui está querendo dizer que a única ligação dupla que tem está entre o carbono 9 e o 10. Esse entre o 9 e o 10, entre o 9 e o 10, 12 e 13. E este aqui entre o 9 e 10, 12, 13, 15 e 16. E assim sucessivamente, tá bom? A gente pode perceber que o palmítico ele tem um nome sistemático. Mas nas aulas nós vamos usar o nome comum, por se tornar mais fácil. E detalhe, nós não vamos pedir para que vocês decorem. Olha, o ácido palmítico tem quantos carbonos, se ele é saturado ou insaturado. Não há necessidade desse tipo de abordagem. Então, nós vimos que os ácidos graxos podem ser saturados ou insaturados. Além disso, eu gostei de trazer esse rótulo, né? De um alimento, que é o óleo de coco, que algumas pessoas utilizam, mas o meu objetivo aqui é mostrar que esse foi o rótulo que eu encontrei mais completo no que se refere a dizer quais são os tipos de ácidos graxos presentes, né? Geralmente, o único rótulo que vem da informação nutricional é esse aqui, ó. Uma porção, que é uma colher de sopa, 3 colheres de sopa, que equivale a 13 ml, tem um valor energético de 110 quilocalorias, ou seja, 3 colherzinhas fornecem isso de energia, mostrando que o TAG serve como fonte de energia, como foi dito no vídeo anterior. Agora aqui em carboidratos 0 gramas, não tem carboidrato, não tem proteínas. Gorduras totais são 12 gramas. As gorduras são os triacilgliceróis, então tem 12 gramas ao total. Dessas 12 gramas, 11,2 gramas são de tags saturados. A pequena diferença de 0,8 envolve as gorduras insaturadas e poliinsaturadas. Se a gente fosse olhar essa informação nutricional, nós vamos ver que este alimento ele é uma fonte de quê? De gorduras, ou seja, de triacilgliceróis, porque não tem nada de carboidrato e nada de proteína. Então, esse alimento é fonte de lipídio. E desses tags, quais são os ácidos graxos presentes? Os ácidos graxos encontrados são todos esses aqui, mas o encontrado em maior quantidade é o ácido láurico, que é um ácido graxo saturado. Só que se você observar aqui, os ácidos graxos eles têm cadeia pequena, né? Então, 12 carbonos. E aqui está o percentual, então o ácido láurico é encontrado em maior quantidade.
Nós também temos aqui, ó, os insaturados, esse com uma e esse com duas. Esse com uma é conhecido como ômega 9. Ele não nos chama atenção, e nem a mídia fica falando de alimentos ricos em ômega 9 ou nas embalagens dos alimentos, porque o ômega 9 não é um ácido graxo essencial, ele é não essencial. Ou seja, não é obrigatório estar na comida, porque nosso corpo consegue produzir. Já o ômega 6, nós não conseguimos produzir. Então, o ômega 6 é conhecido como o ácido graxo essencial. Vamos falar mais um pouquinho dos ácidos graxos. Por quê? Porque ele está presente em outros tipos de lipídios. E pelo fato de estarem na estrutura dos outros tipos de lipídio, as características do ácido graxo vão afetar as características do outro tipo de lipídio, tá? Então, nós temos que observar aqui uma característica que é destacada para os ácidos graxos, é o seu ponto de fusão. O que é ponto de fusão? O ponto de fusão ele tem como unidade graus Celsius. Então, o ponto de fusão nada mais é do que uma temperatura onde a determinada substância deve ser aquecida até aquela temperatura para passar do estado sólido para líquido. Então, para a gente pegar o ácido láurico e passar de sólido para líquido, nós temos que aquecê-lo a 44 graus Celsius, tá? Essa é a explicação do que vem a ser o ponto de fusão. Por essa tabela, nós vemos que os pontos de fusão são diferentes para os diferentes ácidos graxos. Nesse primeiro conjunto, todos eles são saturados, né? E o ponto de fusão aqui está acima da temperatura ambiente. Já esses aqui são insaturados, tem lá uma ou duas ou três ou quatro ligações duplas, e o ponto de fusão deles é abaixo da temperatura ambiente, né? Aqui no Brasil, né, em cidades às vezes frias de 16 graus Celsius, mas geralmente essa temperatura aqui fica bem abaixo da temperatura ambiente, na maior parte do país. Vamos observar o seguinte: os ácidos graxos saturados são aqueles que não têm a dobra na cadeia. Então, vamos observar aqui, ó. Aqui eu tenho 1, 2, 3, 4 ácidos graxos e a metade de um aqui nesse cantinho. Vocês estão vendo que eles são saturados porque eles não possuem dobra na cadeia, né? Aquela dobra igual esse aqui, ó. Isso aqui mostra uma curvatura, né? Essa dobra aqui, essas 4 dobras que estão destacadas, é para mostrar ácidos graxos insaturados. Então, todos esse primeiro conjunto, são todos saturados. Esses ácidos graxos podem ser deste tamanho ou podem ser maiores, né? Imagina aqui, ó, as perninhas desse ácido graxo serem maiores. Bem, eles estão associados. Uma molécula está interagindo com a outra, que interage com a outra, que interagem com a outra. Então, no estado sólido, as moléculas têm um maior grau de interação entre elas. E como nós estamos falando da parte apolar, a força de interação entre essas regiões apolares é a interação hidrofóbica. Então, aqui, como as moléculas estão muito próximas, a interação hidrofóbica é maior. Quando a gente compara com os ácidos graxos que têm ligação dupla, eles estão mais distantes entre si, então a interação hidrofóbica é o quê? Menor, tá? Então, vamos lá. Vamos entender o que tem a ver ponto de fusão com isso aqui. Os ácidos graxos saturados, eles têm um ponto de fusão maior quanto comparado com os insaturados. O que isso significa? Para passar os ácidos graxos saturados para o estado líquido, nós temos que fornecer uma maior quantidade de energia. Ou seja, nós temos que aquecer, nós temos que elevar a energia cinética dessas moléculas para conseguir romper a força que as unem e fazem com que uma molécula fique próxima à outra. Já no caso dos insaturados, essas moléculas já estão mais distantes, a interação é menor. E como a interação é menor, eu preciso fornecer uma quantidade de energia menor. Então, o ponto de fusão dos insaturados é menor. Outra coisa que nós também podemos analisar, nós podemos observar aqui entre os saturados a questão do ponto de fusão, quem tem um ponto de fusão maior e quem tem um ponto de fusão menor. Então, se a gente olhar aqui, o número de carbonos foi aumentando, ou seja, a cadeia foi crescendo, a cadeia de hidrocarbonetos. E o que aconteceu com o ponto de fusão? Também foi aumentando. Quanto maior o número de carbonos, né, maior o tamanho dessa cadeia de hidrocarbonetos,
maior será a interação de uma molécula com a outra. Então, eu tenho que fornecer uma maior quantidade de energia térmica para romper as interações hidrofóbicas. Já nos insaturados, como eles já estão distantes, a interação entre elas é menor, eu preciso fornecer uma quantidade menor, né? Por isso que o ponto de fusão deles é baixo. Mas em relação a ter mais ou menos ligações duplas, esse aqui era 18,2.0, o ácido esteárico, ele tinha um ponto de fusão de 71. Quando apareceu uma única dupla de 71, pessoal, foi para 16 graus Celsius. Então, a ligação dupla já deixou com que esses ácidos graxos ficassem com um grau de interações menor, mais fracas, e isso fez com que se rompesse mais facilmente. E quando aparece a próxima ligação dupla, né, duas duplas, o ponto de fusão é menor ainda, 3 menor, menos 11 graus Celsius. Então, os ácidos graxos insaturados, eles são líquidos à temperatura ambiente. Aí nós temos que lembrar o seguinte, o TAG tem 3 ácidos graxos, nós temos lipídios de membrana que tem 2 ácidos graxos. Então, o ácido graxo, ele estar sólido ou líquido à temperatura ambiente, é a mesma coisa de eu interpretar se o TAG vai estar sólido ou líquido à temperatura ambiente. Se o lipídio de membrana vai estar mais sólido ou líquido, ou seja, os lipídios de membrana vão estar mais fortemente ligados ou menos fortemente ligados. Então, vamos dizer assim, a composição dos tipos de ácidos graxos presentes nesses lipídios, seja no TAG, seja nos lipídios de membrana, vai refletir no estado físico que eles se encontram à temperatura ambiente. Nós sabemos que o óleo vegetal, ele é líquido à temperatura ambiente, por isso nós chamamos ele de óleo. Os ácidos graxos que estão nesses tags do óleo vegetal, eles são ácidos graxos insaturados. Agora, se a gente pensar na banha de porco, qual é a consistência dela à temperatura ambiente? Ela é sólida, pastosa, né? E como que ela fica líquida? Se eu coloco a banha na panela e ligo o fogo, aí ela derrete. Então, isso mostra que o ponto de fusão do TAG presente na banha é um ponto de fusão maior. Já o ponto de fusão do óleo de soja, dos TAGs presentes no óleo de soja, é um ponto de fusão mais baixo. Por isso que a temperatura ambiente ele já está derretido, ele já passou de sólido para líquido, tá? Saindo dos alimentos, vamos falar das membranas. As membranas celulares possuem lipídios, né, que contêm ácidos graxos. Nós sabemos que a membrana exerce uma importante função para a célula. Além de separar o meio intracelular do meio extracelular, a membrana das nossas células regulam o que entram e o que saem da célula. E essa membrana ela tem que ser fluídica, ela não pode ser nem sólida demais, nem líquida demais. Por isso que é importante que os lipídios de membrana tenham um percentual tanto de ácidos graxos saturados quanto insaturados na composição dos lipídios da membrana. Nesse slide, nós vamos mostrar aqui a estrutura de 2 ácidos graxos essenciais. Cada um representa um dos exemplos da família dos ácidos graxos ômega 6 e o outro representa um dos representantes da família do ômega 3. Então, eu posso falar família de ômega 6, série ômega 6, família de ômega 3 ou série de ômega 3. Então, aqui estão o exemplo de ômega 6 e aqui ômega 3. Eles são conhecidos como ácidos graxos essenciais. Em aulas posteriores, nós vamos aprender sobre os ácidos graxos essenciais e os não essenciais. Nós vamos falar de como as nossas células sintetizam ácidos graxos não essenciais. Esses aqui nós não sintetizamos, nós precisamos ingerir, tá? E vamos falar agora então da estrutura de cada um. O ácido linoleico, ele tem 18 carbonos que foram numerados. Aqui está a carboxila e aí seguiu a numeração aqui até o 18. Ele tem 2 duplas, então uma aqui e outra aqui. A primeira dupla, sistema delta, que é o triângulo, delta 9,12. O que isso mostra? Que a primeira dupla está entre o carbono 9 e o 10, a outra ligação está entre o 12 e o 13.
Mas eu não posso falar só do sistema delta. Eu tenho que apresentar para vocês o sistema ômega, porque vocês ouvem muito falar em ômega 3, ômega 6, porque a mídia traz essa informação, os rótulos dos alimentos trazem, as reportagens, tá? Então vamos falar do sistema ômega. O sistema ômega, ele começa a numerar os carbonos do lado oposto. Então o carbono 18 passa a ser 1. Então vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6. O último é o nosso 18. Mas nós paramos a numeração aqui porque o ômega 6 ele faz o seguinte. A gente coloca a quantidade total de carbonos, que tem duas duplas, ômega 6, porque a primeira ligação dupla está entre o carbono 6 e o 7. A outra ligação dupla, não sei onde está, a não ser que eu tenha decorado essa estrutura. E não vai ser o caso. Mas quando a gente está passando o sistema delta, né, com essas informações completas aqui, ó, 18 carbonos, duas duplas, as duplas estão entre o 9 e o 10, o 12 e o 13, o aluno é capaz de desenhar esse ácido graxo sem dificuldade, tá? O ácido alfa-linolênico, ele é conhecido como ômega 3. Por quê? Ele tem 18 carbonos também, só que ele tem 3 ligações duplas, aqui, aqui e aqui. E quando a gente numera o oposto pelo sistema ômega, 1, 2, 3, a gente já diz onde está a primeira dupla, entre o carbono 3 e 4. Então, ele é chamado simplesmente de 18, 2.3, ômega 3. Agora, nós vamos falar do TAG, que é um tipo de lipídio que possui 3 ácidos graxos na sua estrutura. E como que o TAG é formado? A molécula do TAG é essa aqui. Mas vamos ver quais são as moléculas que dão origem ao TAG. Uma delas é o glicerol. O glicerol tem 3 hidroxilas, ó. OH, OH, OH. Cada hidroxila está ligada a um carbono do glicerol. Em cada hidroxila vai ocorrer uma reação com um ácido graxo. Professora, que ácido graxo é esse? Aqui eu coloquei um ácido graxo qualquer. Eu não especifiquei, por isso que está escrito R1, R1 e R1, tá? Pode ser o mesmo ácido graxo, pode ser ácidos graxos diferentes, pode ser 2 saturados e 1 insaturado, tá? Então, quando um TAG é formado, sai OH com H formando água e esse oxigênio vai se ligar neste carbono, que é essa ligação preta. Então, aqui o oxigênio interagiu com o carbono, né? Essa aqui é a ligação nova. Então, eu tenho C dupla O entre carbonos, que é a ligação extra. Então, nós temos aqui. Esse aqui é o TAG formado, que é conhecido como óleo ou gordura, devido ao tipo de ácido graxo presente. Se forem ácidos graxos insaturados, esse triacilglicerol vai ser líquido a temperatura ambiente, então eu vou chamá-lo de óleo. Se os ácidos graxos que tiverem aqui são saturados, esse TAG vai ser sólido a temperatura ambiente, aí eu posso chamá-lo de gordura. Uma observação é que os ácidos graxos geralmente são encontrados em pequenas quantidades livres nos alimentos e no corpo humano. A maioria dos ácidos graxos encontra-se inseridos em triacilgliceróis e lipídios de membrana. Aqui tem duas moléculas mostrando exemplos de triacilgliceróis, que são classificados de acordo com a sua composição, em triacilgliceróis simples ou triacilgliceróis complexos. Aqui na fórmula estrutural nós vemos as 3 perninhas, né? 1, 2 e 3. C dupla O, C dupla O, C dupla O. E aqui os 3 carbonos do glicerol. Então, esse aqui é o glicerol ligado a 3 ácidos graxos. Aqui nós vemos a mesma molécula, ó, os oxigênios aqui, ó, tem que ter 6, né? Os carbonos e hidrogênios. E aqui, ó, a cauda de hidrocarbonetos. Os 3 ácidos graxos têm o mesmo tamanho. Essa aqui é a nossa famosa tristearina, que foi solicitada no trabalho, tá? Para que vocês esquematizassem ela no trabalho. Aqui do outro lado, nós temos outro ácido graxo, mas vocês estão vendo que uma perninha é menor que a outra, que esse é saturado, e esse aqui é insaturado. Os 3 aqui eram saturados, do mesmo tamanho. Aqui não, ó, o ácido milístico, esteárico e palmitoleico, que tem a ligação dupla, que tem essa dobra na cadeia, né? Aqui a dupla presente. Qual é a função do TAG? A função do TAG
é como fonte de energia ou reserva energética, são as principais funções que eles possuem. Esse próximo slide eu quis fazer uma revisão, né, de alguns aspectos, olhando um rótulo de alimento. Esse rótulo de alimento, esse achocolatado aqui, é o TOD. O TOD tradicional e o TOD light. Nós estamos vendo aqui que uma porção de 20 gramas possui 80 quilocalorias e numa porção de 10 gramas, 37 quilocalorias. Então, o consumidor tem que ficar esperto, porque esse light aqui, se eu for colocar aqui 20 gramas, isso aqui vai ter que ser multiplicado por 2, né? Então, não vai ficar tão aquém da quantidade de calorias que já tinha aqui no TOD não light. Outras informações, além do valor energético, quanto de calorias esse alimento vai oferecer à pessoa que consumir 10 gramas, uma colher de sopa ou 2 colheres de sopa, nós temos aqui os nutrientes carboidratos, proteínas e gorduras totais. Professora, por que você pulou a palavra açúcares? Açúcares é um tipo de carboidrato. Ele é para ser referenciado à sacarose. Então, das 19 gramas presentes nesse carboidrato, 18 gramas é sacarose. As outras 1 grama pode ser lactose, pode ser glicose, pode ser frutose, pode ser maltose, mas o rótulo do alimento não trouxe essa informação, tá? Já no light, a quantidade de açúcares é bem menor, né? De 18 gramas é 7,2 gramas. Não, esse primeiro não tem nada de proteína, esse tem esse nutriente, esse macronutriente tem 0,6, tá? Gorduras, não tem nenhum tipo de gordura TAG, não tem nenhum tipo de TAG nesse alimento, não tem TAG, TAG total, TAG saturado e TAG trans. TAG total, TAG saturado e TAG trans. Esse não tem nada de fibra, esse tem 0,7 gramas. O sódio tá um pouquinho maior nesse, vitamina A igual, vitamina B2 19, o outro 0,20. Então aqui são pequenas diferenças na quantidade dos outros componentes. Eu gostaria que vocês entendessem uma informação nova para vocês. Carboidratos, proteínas e lipídios, conhecidos como gorduras, são conhecidos como macronutrientes, que nós temos que ingerir na escala de gramas, tá? Já as vitaminas e os íons, como sódio, cálcio, potássio, zinco, selênio, então vitaminas e os íons são conhecidos como micronutrientes, que nós vamos ingerir na escala de miligramas ou microgramas, tá bom? Eu elaborei aqui 2 perguntinhas, tá? Quais são os tipos de lipídios presentes neste alimento mostrado no rótulo? Então, se a gente for olhar os 2 rótulos, não tem gorduras. Então, alguém vai falar assim, não tem lipídio nenhum. Não, tá errado essa resposta. Tem um tipo de lipídio sim, só não tem o triacilglicerol. Qual é o outro tipo de lipídio presente? Nós temos aqui a vitamina A e a vitamina D, que são lipídios, tá? Então, nós vamos ver nos próximos vídeos que a vitamina A é de um grupo dos terpenos e a vitamina D foi produzida a partir do colesterol. Então, ela tem uma estrutura química parecida com o colesterol, então nós chamamos a vitamina D, ela está presente no grupo dos esteroides. Então, quais são os tipos de lipídios presentes neste alimento? São os esteroides e os terpenos. E a outra pergunta, qual o tipo de carboidrato mostrado no rótulo deste produto alimentício? O tipo de carboidrato é o disacarídeo chamado sacarose. Então, nessa aula, pessoal, nós estudamos os ácidos graxos e os TAGs. E aí nós vamos concluir. O que são os ácidos graxos? São ácidos carboxílicos, né, por ter a presença dessa carboxila, com uma cadeia de átomos de carbono e hidrogênio. E esse ácido graxo pode ser saturado, se tiver só ligação simples na parte de hidrocarbonetos, ou insaturados. E os insaturados podem ser mono, se tiver uma dupla, ou poliinsaturados, se tiver 2 ou mais. Já os triacilgliceróis são outro tipo de lipídio que tem na sua estrutura 3 ácidos graxos ligados à molécula de glicerol. Por isso, os triacilgliceróis, também conhecidos como triglicérides, podem ser saturados ou insaturados, tá? E os TAGs insaturados, as gorduras insaturadas, podem ser monoinsaturadas ou
insaturadas. Se vocês olharem os rótulos do óleo de soja, o óleo de girassol, vocês vão observar o teor de gorduras saturadas e gorduras insaturadas presentes nesse tipo de alimento. Espero que vocês tenham gostado. Até mais!